turmas da EJA, sétima fase, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a nossa aula de número 9, que tem como objeto de conhecimento as estratégias de produção, planejamento de textos informativos. Detalhando este objeto, vamos trabalhar com planejamento e produção de textos, características do gênero. Certo? Então, este é o nosso plano para esta aula. Vamos iniciá-la. Muito bem, EJA, sétima etapa. Nós temos aí o trabalho relacionado à questão do planejamento e da produção de gêneros textuais que estão neste ambiente informativo, certo? E aí cabe rever, uma vez que nós comentamos ao longo desta primeira unidade, né, aí algumas situações relacionadas a este campo jornalístico, a este campo informativo. Então vamos retomar aí alguns conceitos, observem na cartela. Olhem só, comentamos aqui que os textos da esfera jornalística pressupõem o quê? O envolvimento com a sociedade. Então, são textos que vão circular, vão estar presentes, vão ser produzidos e irão alcançar pessoas em diferentes contextos da nossa sociedade, correto? E esse envolvimento com a sociedade se dará sob o aspecto tanto de informar quanto de noticiar, assim como anunciar e opinar. Mas calmem, para cada um desses objetivos, para cada uma dessas finalidades que eu acabei de pontuar aqui com vocês, nós temos gêneros textuais específicos, tá bom? Ora, aqueles que buscam informar, a gente já tem aí em mente a questão da notícia, da reportagem, obviamente a questão do noticiar, a gente já automaticamente associa com a notícia. Volta na cartela anterior, por favor. Mas, por exemplo, eu não uso uma notícia ou uma reportagem para anunciar, ok? Para anunciar, eu vou ter gêneros textuais específicos, como a questão da publicidade, da propaganda. E, na mesma medida, eu não uso uma notícia ou uma reportagem para prioritariamente trazer opinião, ok? Existem gêneros textuais com esse fim dentro do campo jornalístico. É o caso do artigo de opinião, por exemplo. É um texto que está presente na esfera jornalística e a sua principal função é opinar. Então, para cada um desses objetivos que são próprios e estão presentes na esfera jornalística, eu preciso, então, observar qual é o gênero textual que eu estou lendo, com o qual eu estou interagindo, e verificar qual é o seu objetivo comunicativo, ok? E aí, ainda nessa sequência, nós temos aí os textos fazem, assim, um percurso na sociedade, de forma que tais acontecimentos, os acontecimentos que estão retratados, ali estão presentes nesses textos, alcancem e circulem, né, na massa da população. Então, quando a gente fala em massa, estamos buscando aí falar com vocês sobre a questão de ser a maior quantidade de pessoas possíveis dentro de uma sociedade. Por isso que se usa o termo massa da população, certo? Então, entendendo que dentro da esfera jornalística nós temos aí diferentes objetivos e para cada um desses objetivos temos gêneros textuais específicos, vamos retomar aí a reportagem, que tem sido trabalhada ao longo desta primeira unidade, correto? E a reportagem é este gênero textual que pertence ao campo jornalístico e midiático, a esses textos, né, que estão aí circulando em sociedade para fazer temas circularem pela massa da população, né? E a reportagem é um gênero discursivo que tem a função de informar sobre um assunto tentando explicá-lo, não é? Então, por isso que a gente sempre fala, não é aquela notícia, novidade do momento. É um tema que está em evidência, que vai ser abordado com o objetivo também da explicação, com dados estatísticos de fontes confiáveis, certo? Fatos, ou seja, aquilo que realmente é fato relacionado àquele tema.
depoimentos, ou seja, pessoas relacionadas àquela temática, pessoas que entendem, que estudam aquele tema ou que de repente estão envolvidos naquela situação, elas podem dar o depoimento. E por fim, pode sim conter opinião? Pode conter sim uma opinião no contexto da reportagem, mas aí vai ficar claro e evidente que aquela opinião é de alguém que foi entrevistado e não necessariamente aquela opinião é uma notícia, é uma informação. É necessário sempre ficar atentos a isso, certo? Não tratar uma opinião particular de uma pessoa como se aquilo fosse um fato, certo? Opinião é uma coisa, fato é outra. Muito cuidado com isso, tanto ao ler notícias quanto ao ler reportagens, certo? E aí, ainda falando sobre o conceito de reportagem, próxima tela, é mais frequente, ou seja, a reportagem é mais frequente em revistas e edições específicas de jornais, né? Eu sempre faço a comparação. Se nós olharmos a grade de programação de uma televisão aberta, por exemplo, é normal que se tenha um jornal com notícias pela manhã, um outro jornal com notícias ali pela hora do almoço e mais um outro jornal com notícias à noite. Notem, então, a quantidade de notícias. Porém, reportagens, é possível que em um desses jornais tenha ali uma reportagem apenas. E é comum também em canais de televisão aberta que uma vez a semana tenha-se ali um programa especial relacionado à reportagem. Uma vez por semana, enquanto que para as notícias temos aí, em média, uns 3 programas ao longo de um único dia. Então percebam que, de fato, as reportagens elas estão aí justamente para as edições especiais de revistas e também de jornais, com publicações que normalmente são de fim de semana ou uma vez por semana. Isso porque quem a produz precisa de tempo para investigar os fatos, levantar os dados, entrevistar testemunhas, consultar especialistas. Venha aqui comigo rapidamente. Pensem no seguinte. Você vai falar, por exemplo, sobre os problemas que as últimas secas extensas de rio que nós tivemos, os problemas que isso trouxe para a sua comunidade. Ora, é um tema que não é recente, concordam comigo? Mas é um tema que esteve em evidência, é algo que influenciou e que aconteceu aí e que gerou certamente repercussão na sua comunidade, no seu município. E aí, para abordar esse tema, você vai buscar dados estatísticos, né, em fontes confiáveis, de quanto foi a vazante do rio, quantos metros o rio secou, entre qual e qual período isso aconteceu, e aí você vai certamente buscar entrevistar pessoas do seu município, aí da sua região, que lidam diretamente com os efeitos disso. Aí você pode entrevistar alguém da área da saúde, alguém da área da educação, pessoas que tiveram que trabalhar nessa situação. E aí você pode entrevistar também os moradores, né, as pessoas, a população de um modo geral, e buscar aí coletar essas informações, essas vivências que são particulares de cada uma dessas pessoas. Ora, tudo isso que eu relatei aqui leva um tempo, não é feito assim de uma hora para outra, ali em poucos minutos. Precisa de tempo para que você una essas informações e depois escreva isso na forma de um texto. Além do mais, existem também as imagens que você vai buscar ali, um bom ângulo, uma imagem que realmente ajude a contar aquele fato que você está trazendo para dentro da sua reportagem. Então percebam, é algo que vai demandar tempo, então por isso que a reportagem acontece em edições especiais e é diferente da notícia, ok? Para além de compreender tudo isso, existe um outro ponto interessante a abordar, a comentar sobre a questão das reportagens, que é a questão da linha editorial. Já ouviram falar deste conceito? O que seria a linha editorial? Ora, gente, qualquer jornal, qualquer grupo de comunicação, ele vai ter um fio condutor nas notícias que escolhe publicar,
nas entrevistas que escolhem fazer e também, ora, nas reportagens que escolhe produzir, né? Então, a linha editorial, a partir de uma ideia na prática, vai partir de uma ideia que na prática significa aquilo que cada grupo de comunicação, e aí podemos pensar na forma de uma empresa, né? Aquilo que cada um desses grupos de comunicação define como algo que deve ser noticiado, como algo que deve ser investigado. Ora, porque para cada grupo de comunicação existem fatos que, para um grupo, pode ser relevante e aquele grupo julga que é algo digno de notícia, algo que é digno de virar, de repente, uma reportagem. E aí, um outro grupo de comunicação vai olhar para aquele mesmo fato e pensar, não, nada a ver. Essa notícia aí, ou esse fato aí, não merece ser noticiado, não merece ser alvo de reportagem. Entende? Então, linha editorial é isso. É aquilo que, na prática, cada grupo de comunicação define como algo que deve ser, de fato, noticiado, algo que deve ser investigado. Já pensaram nisso? Ora, o que faz uma notícia ser, de fato, uma notícia? Depende muito de qual é a linha editorial de cada um desses grupos de comunicação. Muito bem, então eu vou trazer aqui para vocês, neste momento, vou convidá-los a visitar comigo esta tela, esta página que já foi visitada por nós em outras aulas dessa primeira unidade, que é do jornal O Joio e o Trigo. Se nós olharmos bem, de maneira geral, aqui nesta página inicial, nós vamos observar que há sempre notícias relacionadas à questão da alimentação, do agronegócio, por exemplo, fazendo aqui um zoom nesta notícia, nós temos assim, agronegócio fica com quase todo o dinheiro de programa de apoio à agricultura familiar. Nota aí a questão de falar sobre a questão do agronegócio, falar sobre a agricultura familiar. Se nós olharmos aqui mais adiante, temos aqui a vida de quem faz uma cidade do agreste pernambucano ser o berço da farinha de mandioca. Nota aqui que, mais uma vez, tem a questão da alimentação sendo notícia, e no caso desta, ela está central, está em tamanho maior, inclusive, nesta página inicial deste jornal. Aí, mais adiante, a gente pode observar aqui que temos aqui uma notícia que diz o seguinte: acusações de conflito de interesses e atropelos à destituição do presidente do Conselho Federal de Nutrição. Ora, notem que são notícias bastante variadas, concordam? Mas todas elas têm o comum o seguinte: é a temática geral deste jornal. Esse jornal, ele tem aqui, logo abaixo do seu título, que é O Joio e o Trigo, o seguinte tema: jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder. Então, para a linha editorial desse jornal, o que é notícia? Aquilo, temáticas variadas, acontecimentos variados que tenham relação aí com a questão alimentar, com a questão da saúde relacionada a essa questão alimentar e o poder relacionado a isso. Então, perceberam que são notícias que talvez não encontraríamos em jornais, vamos dizer assim, mais populares, mas que, na linha editorial desse jornal, faz sentido para eles noticiar esses fatos, trazer essas questões e essas reportagens. Aí, eu vou convidá-los mais uma vez à leitura comigo agora de um outro jornal. Observem comigo agora, que é o jornal da USP. A USP é a Universidade de São Paulo, uma das universidades mais importantes do nosso país e até mesmo da América Latina, não é? E, por ser o jornal de uma universidade, o que a gente já imagina? As notícias aqui reunidas, notícias, reportagens, entrevistas, elas terão sempre algum tipo de relação com avanços científicos,
com as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. E, mais uma vez, talvez sejam notícias que em jornais mais populares, da grande mídia, nós não observássemos esses textos. Mas olhem só, por exemplo, aqui, a primeira notícia diz o seguinte: nova terapia propõe tratar adolescentes borderline com transtornos alimentares. Então vejam aí que é uma nova terapia que certamente está sendo desenvolvida por conta de uma pesquisa que tem aí o ambiente da universidade como lugar dessa pesquisa. Aí, mais adiante aqui, se observarmos aqui ao cantinho, temos, por exemplo, alta variedade genética. A bactéria comum em gestante está circulando mais e com maior resistência a antibióticos. E certamente essa notícia tem aí origem em um estudo científico sendo realizado relacionado a essa questão. Aí, olha só, graduação e pós, ou seja, ambiente de estudos universitários. Programa Internacionalização com Inclusão oferece bolsas de intercâmbio para a América Latina. Então vejam, como este é um jornal que traz aí, que tem relação com a universidade, aqui nós vamos encontrar sempre notícias relacionadas às pesquisas científicas em desenvolvimento, aos avanços científicos e também à questão do ensino, no caso aqui, o ensino de pós-graduação. Então vejam que a linha editorial é isto, gente, é aquilo que para um grupo de comunicação específico faz sentido ser noticiado, ser alvo de reportagem e assim por diante. E todo jornal, todo grupo de comunicação tem a sua linha editorial. Saibam disso, ok? Ainda falando sobre linha editorial, vamos avançar na cartela. A linha editorial não incide apenas na decisão sobre o que é ou não uma reportagem, influenciando também na forma como os textos devem ser escritos. Sabiam disso? Isso também influencia. E de modo a evidenciar uma linha de pensamento ou outra. É isso mesmo. Dependendo da linha editorial que um grupo de comunicação tem, eles podem dar uma notícia que foi também veiculada por um outro grupo de comunicação. Mas essa notícia é escrita de uma maneira diferente, de modo a dar ênfase a um ponto ou outro do fato. E aí, isso tem a ver com a forma, com a linha editorial que aquele grupo adota. Querem ver um exemplo? Vou trazer para vocês o mesmo fato. Só que esse fato vai ser noticiado de duas formas diferentes. Acompanhem e observem. Boa noite, bem-vindos a mais um CMEAN News. Preocupado com o avanço da fronteira agrícola, o governo amplia ações de combate à queimada e desmatamento da Amazônia. Tá aí, né, que tem aí uma notícia relacionada à questão, né, de ações governamentais, a questão, né, do avanço, na verdade do combate, né, a situações que estão prejudicando o meio ambiente e assim por diante, correto? Mas nota que a primeira fala do nosso apresentador aí dizia governo, né? Então, agora vamos observar a mesma notícia trazida de uma outra forma? Coloca no ar, por favor. Boa noite, bem-vindos ao CMEAN Rural. Ações governamentais de proteção à Amazônia impactam o desenvolvimento e expansão do agronegócio. Então, mesma notícia, mas trazida de uma forma diferente. Então, vamos retomar essas notícias, essas manchetes que foram lidas pelo nosso apresentador, agora para analisarmos juntos. Então, vamos lá, então. Nós tínhamos inicialmente que dizia o seguinte, né?
Preocupado com o avanço da fronteira agrícola, governo amplia ações de combate às queimadas e desmatamento na Amazônia. Eu havia dito anteriormente, né, que começava com governo, mas me equivoquei, na verdade é preocupado com o avanço da fronteira agrícola, governo amplia ações de combate às queimadas e desmatamento da Amazônia. O que eu tenho em primeiro plano? Próxima tela. Justamente a caracterização do governo em evidência. Então, note que essa caracterização é feita de modo a demonstrar que é um governo que se preocupa com a questão aí das ações agrícolas, né, do agronegócio que está avançando aí sobre o meio ambiente, sobre o bioma amazônico. E aí, em segundo plano, temos justamente a ação. A ação é colocada em segundo plano. E aí, o foco, então, né, da questão da preservação ambiental acaba ficando em segundo plano. E a caracterização do governo aí é que está em evidência. E aí, seguindo a tela, nós tivemos a mesma notícia, né, porém, escrita de uma forma diferente. Agora, de uma maneira um pouco mais direta, né? Ações governamentais de proteção à Amazônia impactam o desenvolvimento e expansão do agronegócio. O que a gente tem aí em primeira linha, em primeira leitura? Justamente a ação colocada em primeiro plano, é a ação do governo em primeiro plano. E aí, nisso, o que fica em foco? Fica em foco uma ação governamental que prejudica o setor econômico. Olha aí, a forma de noticiar. E, de maneira secundária, próxima tela, por favor, temos justamente a questão do desenvolvimento e a expansão do agronegócio, né? Então, nessa segunda parte, temos o alvo da ação, o setor econômico prejudicado. Então, vocês puderam observar que, dependendo da forma como eu escrevo a mesma notícia, eu posso tanto demonstrar que nós temos aí uma ação governamental que é preocupada, que é favorável à questão ambiental, ou mostrar que eu tenho uma ação governamental que está prejudicando um setor econômico. E, gente, tudo isso, essa forma de escrever o texto, essa forma de trazer a notícia, a manchete de uma reportagem, tudo isso é definido pela linha editorial. Assim como a linha editorial define o que é notícia, define também a forma como a notícia, como a reportagem deve ser apresentada. Porque lembram-se que a manchete é aquilo que fica mais impactante ao leitor, é aquilo que chama a atenção do leitor? Pois bem, a forma como você vai apresentar o fato é muito importante para cada um dos veículos de comunicação. Então, sempre que estiverem diante de textos que são noticiosos, reportagens, notícias, tenham isso em mente. Tudo ali é intencional, ok? E aí, avançando com esta aula, a gente comentou logo no início que uma reportagem demora tempo para ser produzida justamente porque é necessário que façamos o quê? É necessário que se busque informações, dados, entrevistas. É preciso apurar essas questões relacionadas ao tema, né? É preciso, então, que uma pessoa que produz uma reportagem tenha fontes, certo? Então, o que são as fontes? Olhem aí. Poucas matérias jornalísticas originam-se integralmente da observação direta. O repórter estava ali, o fato aconteceu na frente dele e ele observou e começou a escrever. Isso é extremamente raro, tá, gente? Não é a maior parte dos fatos. A maioria das questões, das matérias, das reportagens, contém informações fornecidas por instituições ou personagens que testemunham ou participam dos eventos de interesse público. São o que se chama de fontes, né? Então, se o repórter não estava lá observando, presente no fato, ele precisa buscar quem testemunhou, ele precisa buscar quem participou, ele precisa ir até as instituições e apurar fatos e informações. Então, isso é o que nós chamamos de fontes. Os repórteres trabalham com fontes, ok? E aí, seguindo, é tarefa comum
dos repórteres selecionar e questionar essas fontes, colher dados e depoimentos, situá-los em algum contexto e processá-los segundo técnicas jornalísticas. Porque não basta encontrar alguém que disse que participou do fato, não basta pegar dados que se dizem que são dados sobre o acontecimento. É preciso observar se aquela pessoa que falou que participou, realmente participou. Se as informações que ela traz realmente são relevantes. Se os dados que foram coletados realmente são dados confiáveis. E tudo isso faz parte do processo de investigação, tá? Falar que participou, falar que viu, que vivenciou, várias pessoas podem falar. É papel do repórter, papel da pessoa que vai escrever o texto, apurar se aquilo é verdadeiro, para não correr o risco de escrever notícias e reportagens com conteúdo e informação falsa. Ok, pessoal? Então, isso é um trabalho que nós chamamos de trabalho crítico, certo? De criticidade, de apurar e de realmente observar as fontes, tá bom? Além disso, ainda falando sobre a natureza das fontes jornalísticas, avançando, vamos lá? Tá. Então, em linhas gerais, as fontes jornalísticas, elas podem ser oficiais, oficiosas ou independentes, ou seja, fontes oficiais, aquelas vindas de órgãos, né? Oficiosas, de repente, aquela que não quer se comprometer, não quer deixar transparecer que está ali divulgando informações que de repente seriam sigilosas. Ou ainda independentes, são fontes que não estão ligadas ali a algum setor, a algum órgão público importante. As fontes podem ser primárias ou secundárias, ou seja, fontes com documentos diretamente relacionados ao fato, ou de repente secundárias, ou seja, são já textos produzidos a partir dessas fontes primárias. E as fontes podem ser testemunhas, pessoas que efetivamente vivenciaram, estiveram ali presenciando o fato acontecido, ou os experts, né, que são aquelas pessoas que se dedicam ao estudo do fato, certo? Que se dedicam a um tema em específico, e aí podem falar com propriedade sobre aquele tema. E, gente, tudo isso que nós conversamos aqui com vocês sobre a questão da fonte, da natureza da fonte e da linha editorial, tudo isso serve para nós para o seguinte. Segue a tela, por favor. Sempre que nós estivermos diante de um texto jornalístico, seja notícia ou reportagem, temos que pensar, então, quem está informando quem, ou seja, qual é o veículo de comunicação e qual é a sua linha editorial? E qual é o público-alvo, né? Quem ele está querendo informar? São pessoas mais jovens? São pessoas relacionadas aí que gostam de economia? São pessoas que se interessam por temas políticos, né? Então, essa notícia foi escrita por quem? Para quem, tá? Um outro ponto importante. Eles informam para quê? Qual é o objetivo? Na hora de selecionar as palavras, na hora de escrever um texto de uma forma ou de outra forma, qual é o objetivo por trás disso? De repente, evidenciar um fato, evidenciar uma qualidade, de repente, colocar ali o personagem daquele fato numa situação complicada. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E informam sobre quê? De novo, a questão da linha editorial. Quais são os temas que estão sendo noticiados? Porque existem alguns assuntos que estão em evidência e ganham lugar ali no noticiário e outros não, né? Então, tudo isso precisa ser evidenciado e precisa estar no nosso horizonte, porque, próxima tela, tudo isso vai contribuir para o nosso posicionamento crítico diante dos textos, diante das nossas leituras. Ter isso em evidência nos ajuda a formar o nosso posicionamento crítico diante dos fatos e diante dos textos que os noticiam, que fazem reportagem sobre eles, ok? Então, assim, pessoal, nós vamos encerrando este momento de aula.